Hoje, vamos analisar os principais pontos do Fundo Imobiliário PATL11, que reúne ativos voltados aos segmentos logístico e industrial. Nesta avaliação, destacaremos os dados do relatório gerencial referente a outubro de 2025, inserindo seu desempenho no contexto do cenário macroeconômico atual e examinando sua evolução diante dos desafios e perspectivas do mercado. Vale ressaltar que este vídeo tem finalidade exclusivamente informativa e não deve ser interpretado como recomendação de investimento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal De Olho no Dividendo. O relatório aponta que o fundo PATL11, iniciado em 2020, possui 4.491.535 cotas emitidas. Trata-se de um fundo imobiliário de tijolo, sob gestão da Pátria, com administração e escrituração da Vorts. A taxa de administração é de 1,13% ao ano sobre o valor de mercado, e o público-alvo é composto por investidores em geral. O objetivo do fundo é gerar renda e eventual ganho de capital mediante alocação mínima de 2/3 do seu patrimônio líquido em imóveis logísticos ou industriais, cotas de fundos imobiliários e fundos de investimento em participações relacionados ao setor. O fundo também investe em CRIs e outros valores mobiliários permitidos pela regulamentação. No panorama de outubro de 2025, o mercado de fundos imobiliários passou por ajustes após 2 meses de valorização. O IFIX encerrou o mês com alta de 0,1%, impulsionado pelos fundos de tijolo, que avançaram 0,2%, enquanto os fundos de papel recuaram 0,1%. Como o IFIX é um índice de retorno total, a estabilidade indica que os preços das cotas, em média, se desvalorizaram proporcionalmente ao rendimento distribuído, próximo de 0,9% no mês. O cenário macroeconômico permaneceu pressionado pelos juros reais acima de 7% ao ano e pela Selic em 15% ao ano. O mercado projeta cortes apenas em meados de 2026. No exterior, o Federal Reserve reduziu sua taxa em 0,25 ponto percentual, para o intervalo de 3,75% a 4% ao ano, em linha com as expectativas, favorecendo economias emergentes e ativos de risco, como a renda variável no Brasil. No âmbito regulatório, o principal acontecimento foi a rejeição da MP 1303, que propunha a tributação de ativos incentivados, como os fundos imobiliários. Embora a medida contivesse aspectos favoráveis, sua não aprovação foi recebida com alívio pelo mercado, pois preservou a estabilidade normativa e reduziu as incertezas no curto prazo. Mesmo diante de um cenário econômico desafiador, os fundos imobiliários demonstraram resiliência ao longo de 2025, registrando valorização acumulada superior ao CDI, com alta de 15,3% contra 11,7%. Em outubro, o patrimônio líquido do PATL11 alcançou R$ 483.400.000, com cota patrimonial de R$ 96,85. O valor de mercado somou R$ 303 milhões, com a cota negociada a R$ 60,70, resultando em um PVP de 0,63. A liquidez média diária foi de R$ 500 mil. O dividend yield de mercado atingiu 11,3% ao ano, enquanto o patrimonial ficou em 7,1%. Em outubro de 2025, o fundo PATL11 apresentou receita total de 66 centavos por cota, com resultado de 46 centavos por cota, impactado pontualmente pela taxa de comercialização da locação da Nissan. A distribuição de rendimentos foi de 57 centavos por cota, mantendo a consistência dos meses anteriores, com pagamento realizado em 10 de novembro. Não houve movimentações de locatários no período, mantendo a vacância física em 2,7% e a financeira em 6,5%, concentradas no ativo Ribeirão das Neves. O prazo médio dos contratos vigentes é de 4,2 anos. A Postal notificou que não renovará o contrato em Jundiaí 1, com vencimento previsto para março de 2026. As negociações comerciais avançaram em 3 frentes: prospecção de novos locatários para a área da SEB em Itatiaia, tratativas para a locação das 2 câmaras remanescentes em Ribeirão das Neves, que podem zerar a vacância do ativo, e início das conversas para a ocupação do espaço que será desocupado pela Postal no Jundiaí 1. Não houve reajustes ou revisionais programados para o mês, e o fundo segue sem alavancagem ou obrigações por aquisição de ativos. O fundo possui 4 imóveis, 8 locatários e área bruta locável superior a 151 mil metros quadrados. O prazo médio dos contratos é de 4,2 anos, com vacância física de 2,7% e financeira de 6,5%. O preço médio do portfólio é de R$ 1.908 por metro quadrado, e o aluguel médio é de R$ 25,53 por metro quadrado. O desempenho desde o IPO, considerando ano a ano, está abaixo do IFIX e do CDI, com rentabilidade acumulada de 0,5%, ante 5,3% do IFIX e 10,3% do CDI. No ano de 2025, o fundo registra recuperação de 39,1%, superando o IFIX, com 15,3%, e o CDI, com 11,8%. No mês, a rentabilidade foi de 2,1%, contra 0,1% do IFIX e 1,3% do CDI. Desde o início do fundo, o total acumulado é de 2,7%, enquanto o IFIX registrou 30,8% e o CDI bruto 65,6%, patamares bem superiores.
A média de distribuição dos últimos 12 meses foi de 58 centavos por cota, tendo nos últimos 4 meses a distribuição de 57 centavos por cota, com dívida em yield anual de 11,3% sobre o valor de mercado e 7,1% sobre o valor patrimonial. Na DRE, a receita de locação somou R$ 3.165.235, equivalentes a 63 centavos por cota. As receitas imobiliárias foram de R$ 113.080, equivalentes a 2 centavos por cota. A receita total atingiu R$ 3.278.315, equivalentes a 66 centavos por cota. As despesas imobiliárias foram de R$ 600.177, 12 centavos por cota, e as despesas operacionais somaram R$ 385.512, 8 centavos por cota. As despesas totais fecharam em R$ 985.689, 20 centavos por cota. O resultado distribuível ficou em R$ 2.292.627, equivalentes a 46 centavos por cota. Com o uso de 11 centavos da reserva acumulada, o resultado distribuído alcançou R$ 2.845.175, equivalentes a 57 centavos por cota. Até outubro de 2025, foram utilizados 85 centavos da reserva acumulada do fundo. O fundo mantém 96% dos ativos em imóveis, 1% em fundos imobiliários e 3% em caixa. A carteira soma R$ 468.800.000 em imóveis, R$ 6.100.000 em fundos imobiliários, R$ 6.500.000 em renda fixa e débito de R$ 2 milhões em outros ativos, totalizando R$ 483.400.000 de patrimônio líquido. Na distribuição da carteira, Itatiaia representa 46% do valor patrimonial e 49% da receita, Ribeirão das Neves, 41% e 40%, respectivamente, Jundiaí 1, 6% e 5%, Jundiaí 2, 6% em ambos. Geograficamente, 40% do portfólio está em Minas Gerais, 11% em São Paulo e 49% no Rio de Janeiro. A qualidade dos ativos é classificada como A. 32% da receita provém do setor logístico, 32% do alimentício, 16% do automotivo, 15% de eletrodomésticos e 6% do varejo. Entre os inquilinos, BRF representa 32%, Multiterminais 19%, Nissan 16%, SEB 12%, Friolog 8%, Shopee 6%, Postal 5% e Xerox 3%. 63% dos contratos são atípicos e 37% são típicos. Todos os contratos são indexados ao IPCA. Em dezembro, o fundo passará por reajustes contratuais que abrangem 8% de sua base locatícia. Quanto às revisionais, 34% estão previstas para ocorrer em 2026, 32% em 2027 e 29% em 2028. Os vencimentos contratuais estão distribuídos da seguinte forma: 20% em 2026, 32% em 2027, 8% em 2028 e os 40% restantes a partir de 2029. No que se refere à vacância, os índices atuais são de 6,5% na modalidade financeira e 2,7% na física. Esses números representam uma melhora significativa em relação a julho, quando os níveis de vacância estavam em 11% e 8,8%, respectivamente. O portfólio do fundo é composto integralmente por imóveis de padrão classe A, todos de propriedade exclusiva do fundo. O ativo Itatiaia concentra a maior área bruta locável, com 105.579 metros quadrados, totalmente ocupado e com prazo contratual de 6,5 anos, representando 46% do valor patrimonial. Ribeirão das Neves possui 26.614 metros quadrados, com vacância de 15,4% e prazo contratual de 1,7 anos, correspondendo a 41% do patrimônio. Jundiaí 1 conta com 9.760 metros quadrados, está integralmente locado, mas com contrato próximo do vencimento, restando apenas 0,4 anos, e representa 6% do valor patrimonial. Já a Jundiaí 2 possui 9.177 metros quadrados, também sem vacância, com prazo contratual de 4,8 anos e participação de 6% no patrimônio. No total, o fundo dispõe de 151.130 metros quadrados de área bruta locável, com vacância média de 2,7% e prazo médio dos contratos de 4,2 anos. Nas movimentações do fundo, a tabela já apresenta vacância projetada de 3,8% a partir de dezembro, consequência da saída da Friolog no ativo Ribeirão das Neves. Além disso, está prevista a não renovação dos contratos da SEB, no ativo Itatiaia, e da Postal, no ativo Jundiaí 1, ambos com término em março de 2026. Caso as áreas atualmente vagas não sejam locadas até essa data, a vacância pode atingir 20,4%. Esse é um ponto relevante a ser monitorado na estratégia do fundo. Durante o mês, o fundo apresentou liquidez média diária de R$ 500 mil, com giro de 4,1% das cotas emitidas. O número de cotistas permaneceu estável em relação aos meses anteriores, totalizando aproximadamente 25.600 investidores. No momento da gravação deste vídeo, o fundo PATL11 está sendo negociado a R$ 61,06 por cota, apresentando um bom dividend yield de 11,41%. No acumulado dos últimos 12 meses, considerando os dividendos distribuídos, o fundo registrou uma ótima valorização de aproximadamente 43,56%.
Atualmente, seu PVP é de 0,63, indicando que o fundo está sendo negociado com desconto de cerca de 27% em relação ao seu valor patrimonial. A liquidez média diária gira em torno de R$ 511 mil. Com base no relatório, o PATL11 apresenta fundamentos operacionais consistentes, sustentados por um portfólio de boa qualidade, contratos majoritariamente atípicos e, até o momento, baixa vacância física, embora haja previsão de aumento já a partir de dezembro de 2025. No último mês, o fundo distribuiu 57 centavos por cota, resultando em um dividend yield de 11,3% sobre o valor de mercado. No acumulado do ano, registra valorização de 39,1%, desempenho superior ao IFIX e ao CDI. Em contrapartida, possui fatores que merecem atenção. A vacância pode alcançar 20,4%, caso não sejam firmadas novas locações para os ativos cujos contratos expiram em março de 2026. Soma-se a isso a forte concentração de receita em poucos locatários e o prazo relativamente curto dos contratos vigentes. Desde o IPO, o fundo também tem registrado um desempenho abaixo dos principais benchmarks. Além disso, o cenário econômico atual, caracterizado por juros elevados, pode restringir ganhos no curto prazo. Diante desse contexto, é prudente que o investidor avalie cuidadosamente a relação entre risco e retorno. Compartilhem nos comentários o que vocês pensam sobre o fundo imobiliário PATL11. Se este vídeo foi útil para os seus estudos, não deixe de curtir, inscrever-se no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos e compartilhar com seus amigos investidores. Esse apoio nos motiva a continuar trazendo informações e análises relevantes para você. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!